Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros, o seu clube de leitura da Black Company. Toda semana trazemos discussões sobre mangás, quadrinhos, manhwa e muito mais. Lembrando que os nossos episódios são lançados todos os domingos ao meio-dia no YouTube e no Spotify. No nosso programa de hoje, temos a participação incrível do ilustrador e quadrinista Hiro Kawahara, que vai falar um pouquinho sobre sua trajetória, sobre suas principais obras e enriquecer ainda mais o nosso debate. Hoje eu também estou aqui com o Léo. Oi, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, bom dia ou boa noite, não depende do horário que você está escutando esse podcast. Mas estamos aí hoje para conversar com o Hiro sobre 4 obras do autor e acho que vai ser muito legal. Ele tem muito para falar para a gente sobre essas obras que são incríveis. E também a Drica. Oi pessoal, feliz de estar aqui e vamos conversar com o Hiro, porque as obras dele eu achei bem interessantes, assim, os aspectos que ele aborda e vai ser muito gostoso esse papo. Então, Hiro, para começar nossa conversa, eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, do teu trabalho como ilustrador, quadrinista, da tua carreira. Contar mesmo pra gente sobre você. Bom, eu tenho mais de 30 anos de carreira, ou seja, quando você tem muito tempo de carreira, você não fala mais a idade certa, né? Tempo de carreira. Eu tenho mais de 30 anos de carreira. Eu comecei trabalhando como ilustrador. Na verdade, assim, não comecei trabalhando como ilustrador, porque na verdade eu saí da faculdade de biologia e eu não sabia desenhar uma uva, sabe? Então eu só entrei na editora porque uma colega, né, que trabalha da faculdade me levou até essa editora e sabe, aquelas coisas que você não entende, como é que você chegou nisso, né? Eu desenhava em canto de caderno, eu desenhava em folha de sulfite, assim, então não era nem portfólio. Mas eu levei material e tem várias histórias rolando assim e... Bom, história vai, história vem, eu consegui o trabalho de ilustrador júnior nessa editora, né, em 86, né? Foi uma época que não tinha computador, não tinha nada ainda, tudo prancheta. E basicamente eu ilustrava lá nessa revista, nessa editora, meio que aprendendo a desenhar, porque eu não sabia mesmo desenhar, então meio que fazia desenhos menores, né? Fiquei lá 2 anos trabalhando e depois eu fui demitido. Depois passei um período meio difícil, né? Procurando trabalho de ilustração, mas eu não tinha, sei lá, não tinha a mínima condição, não tinha estrutura, não tinha telefone naquela época, inclusive, né? Eu não tinha portfólio, não tinha nota, não tinha empresa. Bom, aí vendo que eu não ia conseguir me tornar ilustrador, eu decidi partir para trabalhar dentro de agência como CLT. Então eu comecei a trabalhar como layout man. Layout man era o cara que fazia layout dos anúncios antes, né? Então fazia na aquarela, no guache. Comecei nesse cargo e fui subindo, né? Depois virei diretor de arte júnior, aí eu virei diretor de arte, fui pulando de agência para agência, aí eu caí, né? Eu não lembro agora exatamente a data, mas eu caí na agência do McDonald's, na agência que tinha conta do McDonald's. E eu não ia ficar lá muito tempo, ia ficar lá mais ou menos só 3 meses para cobrir férias de um cara lá. E eu fiquei lá no final 12 anos, né, como diretor de arte. E nessa época então eu já não desenhava mais, né, eu estava sendo diretor de arte. Mas no meio da carreira dessa agência, eu estava trabalhando com coordenação, né, eu criava as caixinhas de McLanche Feliz, eu criava a campanha, né, de McLanche Feliz. Né? E tinha uma peça lá dentro, que era a toalhinha de bandeja, que tava jogando as moscas naquela época, né? E como eu gostava de desenhar, gostava de escrever, né? E eu falei, olha, né, talvez eu consiga fazer uma coisa divertida, né? Uma coisa que fuja um pouquinho daquele dia a dia de agência de propaganda, fazer campanha de produto. E aí eu peguei a toalhinha, fiz, né, uma sugestão, né, fiz a primeira toalhinha de bandeja, né, nas horas vagas, e eu mostrei para o cliente, né, tive permissão do chefe, mostrei para o cliente, né, projeto, e a Tânia Kubi, que era a diretora na época, gostou muito, e automaticamente falou, olha, gostamos muito, você pode fazer mais, você tem como fazer mais? Aí eu fiquei assim, né, como, né? Não, a gente queria que você fizesse uma por mês, que é o período que a gente troca a toalhinha de bandeja. Eu falei,
Poder eu posso, mas tem que falar com o meu chefe, né? Porque eu sou diretor de arte. Para fazer uma toalhinha de bandeja aqui, eu precisaria trabalhar quase em tempo integral, né? Aí eu tive permissão do meu chefe de mudar um pouco as coisas. Então eu comecei literalmente a desenhar, escrever, desenhar, criar linha de bandeja, fazia as caixinhas de McLanche Feliz junto também, mas basicamente eu fazia essa parte, né? Toda lá dentro da agência, né? Então fiz lá um tempinho, depois quando deu mais ou menos 2010, né? Eu pedi demissão porque teve um alinhamento de conta no McDonald's mundo inteiro. E aí toda a criação seria feita na Colômbia, se não me engano. E eu não tinha interesse de fazer, né, tradução de campanha. Eu falei, gente, pra mim acho que aqui acabou, porque né, aqui eu vou ficar só desenhando ali em bandeja, né? Eu vou ficar fazendo as coisas aqui, né? E eu posso fazer isso em casa. Então eu decidi trabalhar de home office naquela época, né? Então virar freelance, autônomo. E levando o cliente, né? Levando o McDonald's como cliente, né? Isso foi em 2010 e eu continuei fazendo a solinha em bandeja durante mais uns 12 anos depois disso, ou seja, fiquei desenhando ela, criando desenho por uns 24, 25 anos. E esse, basicamente, a minha história de ilustrador, ou seja, esse trabalho do Solinha em Bandeja, ele foi um trabalho muito grande, né? Eles tinham uma tiragem de 14 milhões por edição, né? Por modelo, né? Durante 25 anos, então isso deu uma bela de uma estrutura, deu uma bela, né? Eu fui, né, sendo conhecido no meio publicitário, né, como ilustrador, e isso gerou uma boa base para trabalhar, né? E eu gostava de quadrinhos já muito, eu era apaixonado por quadrinhos, mas eu nunca tinha nem ousado a pensar em fazer quadrinhos, porque eu estava trabalhando na área publicitária justamente porque é a área que mais pagava, né? Então você tinha várias áreas de ilustração, a publicidade sempre pagou muito bem. Então eu sempre fiquei nessa, né? Nunca deixei de fazer, nunca fiz quadrinho por causa da grana, né? Mas aí as coisas vão, né? Ou seja, as coisas mudam, entrou a internet, entrou a rede social, entrou a crise financeira, né? Então, lá por uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, na verdade, quando teve aquela primeira crise imobiliária nos Estados Unidos, né, a gente tava vendo, olha, as coisas não vão ser tão bem quanto antes, as agências não estavam pagando mais tão bem quanto antes, né? Tinha uma série de restrições, falei, vamos fazer um plano B, né? E o plano B, né, ainda é ser ilustrador, porém, eu comecei a dar aula, ou seja, criei um curso, que também existe há 12 anos, e nessa mesma época, um colega, um aluno, na verdade, montou uma editora, né? Ele já estava dando aula há algum tempo, ele foi meu aluno, ele falou, eu estou montando uma editora, também tô saindo do meu emprego, e eu queria fazer uma editora de quadrinhos, então eu queria que você fosse um dos autores, um dos livros, né? Fosse feito por você. O nome da editora era Polvo Rosa, era Alexandre Sakai, que era o dono, e ele fez uma coletânea com seis quadrinhos muito bons. Então era eu, tinha Samantha Flor, você tinha o Venceslau, né? Você tinha também o Sandro Rojo, né? Eram 4 quadrinhos, perdão, não eram 6, eram 4 quadrinhos. E aí eu entrei nessa coletânea deles, foi meu primeiro quadrinho que eu fiz, então isso foi em 2015, se não me engano. E assim, primeiro quadrinho sempre sai muito ruim, cara, pra você ter a mínima ideia, né? Eu não tinha histórico de fazer quadrinho na minha vida. Então eu fiz uma história muito, muito, muito ruim, tá? Mas assim, o desenho era bom, mas a história era ruim, porque eu não tinha ainda o conceito narrativo, não sabia a teoria do roteiro, essas coisas todas. Mas eu fiz, né? Eu fiz o Maravilhoso, que é esse quadrinho, eu fiz ele em, né? Ele tem 32 páginas e levei quase um ano para fazer ele, né? Mas como eu nunca tinha feito um livro, a primeira vez que eu peguei ele impresso, ainda cheirando de tinta, né? Deu uma mexida muito grande na minha cabeça, né? Então foi aí que eu falei, cara, eu vou ser ilustrador, mas eu vou abraçar quadrinhos. Então, a partir de 2016, né, que eu meio que tô trocando, né, essa carreira de ilustrador para essa carreira de quadrinista e professor. Então, basicamente essa é a história, né? Então, agora eu vou aproveitar e já que tu contou um pouquinho de ti para falar um pouco das tuas obras. A Drica quer começar te fazendo uma pergunta, então eu vou passar para ela. Aí a gente vai intercalando as obras, a gente leu todas elas e a gente vai intercalando as perguntas sobre cada uma para não ficar só. Bem, A Sereia da Floresta foi muito surpreendente, assim. Eu confesso. Peguei algumas referências, não sei. Mas eu queria tirar essa curiosidade que eu estou, assim. Você fez como se fosse uma releitura da Pequena Sereia?
talvez? Não exatamente releitura, mas ele tem uma base, né? Ele tem aquele, a gente chama de lore, né? Aquele mesmo universo, mesmo motivação, mesmo universo, tem pontos em comum, né? Então, sim, você pega mais até, inclusive, né, uma mistura da Pequena Sereia da Disney, né, com uma mistura da Pequena Sereia do conto original dos Grimm, que é bem macabro, né, que é bem Isso, pesado, né? E sim, Então, eu tenho esse livro de contos aqui da editora uhum, Wish, inclusive. uhum. E ele é bem, nossa, é bem macabro, todos eles, né, assim. É todo, E todo conto dessa opção. eu peguei bem essa referência do conto mesmo, assim, eu achei, gostei bastante, assim. Uhum. Mas eu achei que você conseguiu misturar bem essa coisa da mitologia, da fantasia, com essa coisa da igreja e da perseguição, assim. Como que você decidiu fazer essa história, localizar ela nesse tempo, assim, Uhum. Idade Média, perseguição do Santo Ofício? Então, essa história é bem interessante porque é o seguinte, na verdade, a história que vocês leram, ela é a segunda história, né? Teve uma história inicial que eu estava fazendo um ano antes e era totalmente diferente, tá? E essa história está sendo feita antes da pandemia, né? Então, a história original da Sereia da Floresta, na verdade, chamava O Conto das Duas Sereias, né? E era uma história que acontecia na Segunda Guerra Mundial. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial, envolvia, não tinha figuração humana, ou seja, não tinha personagens humanos, a não ser no começo, né, que eles apresentam como alimento, mas era uma história focada apenas em sereias, só que era uma sereia igual essa que vocês estão vendo, que é uma mais romantizada, né, mais Disney, né, aquela coisa mais, a sereia com cabelo, né, que não faz sentido, e elas encontram uma sereia bestial, ou seja, uma sereia, se ela fosse uma criatura marinha, biologicamente como ela seria. Então seria um encontro dessas duas sereias por causa das bombas atômicas, né? Eram só argumentos. Então, assim, a história estava indo muito bem, mas deu a pandemia, né? Estourou a pandemia, deu uma pausa, né? O quadrinho teve uma pausa na produção por causa do momento, né? A gente não sabia o que fazer, a gente estava muito perdido, eu estava muito perdido, né? E uma das coisas que me ajudava muito era fazer o quadrinho, né? Só que chegou um momento da pandemia, mais ou menos na metade da pandemia, que não fazia muito sentido umas coisas que a gente estava vendo, né? E eu comecei a ficar muito bravo, comecei a ficar muito indignado com umas coisas, né? Coisas que você imagina que só acontece em filme, né? Negacionismo, já começou a aparecer uma coisa muito clara lá, né? Negacionismo, né? Os problemas que a gente passou naquele período, né? Essa imbecilidade das pessoas, né? E começou a ter esse argumento, né? A gente tá vivendo um mundo de trevas de novo, né? Eu falei, sim, nós estamos, né? E aí eu tava vendo aquela história original, né, que se passava na Segunda Guerra, eu falei, cara, eu acho que eu tenho chance de fazer alguma coisa com essa história, né, que fala de gente que parece que não tá pertencendo ao próprio mundo, ou seja, na pandemia a gente tava dentro de casa, a gente era meio que excluído do próprio mundo, né? A gente não tinha espaço no próprio mundo que a gente vivia. Eu falei, cara, isso aqui dá um argumento bom, trabalhar com o tema de deslocamento, criaturas, pessoas que não se sentem pertencentes ao lugar que elas vivem, né? E aí, não deveria ter feito isso, porque se eu não tivesse feito isso, eu tava terminando a outra história. Mas eu peguei, né, um rascunho, né, de como seria, né, sei lá, a premissa dessa história com esse argumento principal que não tinha na original. Falei, cara, essa história tá ficando interessante. Porra, essa história tá ficando interessante, né? Então, automaticamente eu falei, cara, se a gente colocar na Idade Média essa história, né, a gente pode fazer um comparativo, né? É um comparativo até que meio que básico, meio óbvio naquela época, mas eu senti muita necessidade, porque falar a história de uma sereia que não pertence ao lugar, ou seja, o próprio título, né, Sereia da Floresta, né, já fala de um personagem deslocado, né? Exatamente. E você tem aí a feiticeira Cui, né, que é a mulher persa, né, curandeira, né? Ela veio do Oriente Médio, né? E ela tá no meio da floresta também. Ela é uma pessoa extremamente culta, ela é inteligente, extremamente inteligente dentro de um universo de ignorância, né? Eu acho que não fiz conscientemente. Conscientemente foi a troca, mas eu acho que eu fui colocando alguns elementos, né, na história, que tem tipo a Inquisição, essas coisas. A minha própria psicóloga falou, você foi colocando isso até de maneira meio inconsciente, né? Então eu acho que sim, eu acho que foi por causa muito do momento da pandemia, tanto que
Eu só me toquei depois que eu tava falando também de uma outra epidemia, que era a grande peste, né? A peste bubônica que teve lá, Sim, né? é Eu falei, verdade. cara, eu comecei a me sentir. Eu tava me sentindo muito confortável de fazer essa nova história, né? Por isso que eu acho que ela foi muito, né? A ocasião faz o ladrão, né? Eu acho que todos os elementos que estavam causando um pouco de indignação, né? Aquele desconforto, consegui desopilar um pouco, né? Fazer uma catarse nesse livro, né? Tanto que esse livro, como a gente nem sabia mais como seriam os eventos, né? Porque a gente dependia muito naquela época de Comic Con, etc, né? A gente falou, acabou. A gente, depois do segundo ano da pandemia, eu falei, não vai ter mais, né? Então eu comecei a fazer também o livro com muita calma, né? Eu comecei a fazer uma pontuação muito mais lenta, eu comecei a fazer mais pesquisa, então isso ajudou também a desenvolver bem a história. Ela levou 2 anos para ser feita, né? Então eu acho que foi isso, tá? Foi uma coincidência de fatos, né? De eventos, né? Muito dessa percepção do momento. Mas eu acho que foi muito mais incidental. Tipo, sabe quando uma coisa assim querer inspira pra você fazer aquela coisa no momento, né? Tipo, Zeitgeist, né? A coisa do momento, né? Isso mesmo. Eu acho que foi isso. Ah, legal. E eu achei muito interessante, assim, não sei se a Vi e o Léo também querem comentar alguma coisa sobre essa obra, mas eu achei muito interessante a dinâmica entre a Kui e a Uhum, Brisson, assim, porque uhum, a Kui, ela tá envolvida pela Brisson, pelos poderes dela e tal, mas ao mesmo tempo ela teme, ela ama a Brisson, mas ela teme a Brisson uhum, ao mesmo tempo, assim. Eu vi por uma cena na página 48 uhum, que ela fica assustada, assim, sabe? Depois que o bebê entra, assim, pela barriga da Brisson. sim, E ela sim, sai, e assim, você desenhou a Kui bem assustada, assim. Ela fica muito surpresa, assim. Eu gostei bastante dessa dinâmica entre as duas, de amor e ódio. São 2 lados da mesma moeda, né? Assim, exato. como que você desenvolveu, assim, essa relação entre as duas? Então, essa cena, inclusive, você falou, é o momento que ela quebra o relacionamento entre ela, né? Ela percebe que elas são pessoas diferentes mesmo, né? Que, sim, na verdade, é uma questão de conflito, né? Então, se trabalha muito dentro da natureza de cada personagem, né? Então, a Kui, ela naturalmente é uma pessoa. Eu quis fazer ela de uma pessoa muito lógica, muito racional, muito inteligente, né? Muito caridosa. Tanto que ela é curandeira no livro, né? Ela é uma curandeira. Então, apesar de ela viver nesse mundo de ignorância, apesar de ter, né, Inquisição em volta, né? Ela ainda, você vê, tem uma cena no começo que ela faz remédio ainda, né? Ela faz aquele elixir lá pro médico levar. Então, ela apesar das coisas que ela vê, né, das atrocidades que ela sabe que acontece, ela sabe que ela tá cuidando de pessoas. Então, ela tem uma certa humanidade, né? E a humanidade, ela não tem necessidade de fazer isso, por quê? Porque ela é persa, ela não tem conexão com aquele lugar, ou seja, existe uma genuidade, uma bondade genuína, uma humanidade genuína nela, né? E no caso da Brissin, ela é um ser animal, né? Então, ela é um ser que nasceu para comer, para viver, né, para reproduzir, né, no máximo, defender o território, que na verdade essa era o comportamento da sereia original, da história original. Ela era a feral que defendia território. Sim. E basicamente a programação mental da Brissin sempre foi manter a espécie, né? E para isso ela precisava reproduzir. E ela tem essa deficiência que eu não explico de propósito, que elas não conseguem reproduzir com a própria espécie, né? Então elas reproduzem com todo tipo de espécie possível. Então elas não têm critérios, né? Então quando ela entra no nosso universo, esse conflito entre um ser animal, né, um ser bastante bestial, né, e uma pessoa humana, né, com uma certa inteligência, falei, isso aqui dá um conflito muito interessante, né? Porque no começo ela fica fascinada, porque ela é uma cientista, né? A Kui é uma cientista, então ela vê, ela tem a oportunidade de ver na frente dela uma coisa que só existe em lenda, né? Como ela fala, né? Ela começa a estudar, fazer os esboços, né? Exato. Ela quer entender a Brissin, né? E a Brissin, ela só quer voltar a ter. Ela fala, não gosta das pernas. Ela só tem esse sentimento. Ela só tem 2 sentimentos no livro, né? Que ela registra. Primeiro, que ela não gosta das pernas, né? Ou seja, ela se sacrificou lá, né? Tudo para ter pernas, né? Ou seja, ela volta desse universo para isso. Tem, logicamente, no começo aquela recuperação dela bem lenta, dolorosa.
que mostra também aquela coisa bem orgânica, né? Mas assim que ela começa a ficar melhor, ela saudável, né? Eu já coloquei a segunda imposição da natureza para ela, que é a reprodução, né? Então, ela, em nenhum momento ela pensa racionalmente. Então, ela só quer se reproduzir. Tanto que no começo ela é muito ligada por feromônio, vai atacar aqueles garotos. Ela só quer reproduzir. Então, não importa quem. Com quem ela se reproduz, ela só quer isso. E nem que. Então, ela usa todos os recursos que ela tem, né? Como, né, imagino, ela faria na vida anterior, como sereia. Ela usaria todos os recursos para se reproduzir, né? Nesse universo, ela conhece a Kui, que tem uma inteligência, ela tem uma cultura. Então, ela percebendo isso, ela também começa a usar, fala, olha, isso aqui é uma ferramenta. Então, se eu tiver que reproduzir nesse mundo, nesse universo, talvez eu precise ter esse conhecimento. Então, ela vai ficando cada vez mais culta, ela vai ter mais informação. Eles vão se competindo. Aí chega no nível, né, nessa altura que você falou, ela tá pau a pau em termos de lógica, ou seja, ela tem um raciocínio lógico, ela consegue se comunicar direitinho, a voz dela muda, né? E é nessa hora, por exemplo, que acontece o absurdo, né, onde duas mulheres têm um filho, organicamente falando, né? Então a Brice naquele momento já fica um pouquinho mais, a Brice não, a Kui já fica um pouquinho mais abalada, mas quando tem a transferência do feto, né, é uma coisa que ela não concebe, né? Porque na verdade, isso não existe na natureza, né? Então, quando ela vê uma coisa que era dentro dela indo para o organismo de uma outra pessoa, ela começa a acolher, ela fica muito abalada. Então, eu não fiz nenhum tipo de diálogo, nem nada, só deixei ela assustada para deixar claro. Eu falei, olha, entenda como quiser. Aqui está acontecendo uma onda de choque aqui mental e ela não sabe como agir, ou seja, aquela pessoa toda racional, toda lógica, né? Viu aquilo acontecer... Sim. E ela tá sem ação, tanto que depois você vê a segunda cena, ela tá dormindo como se tivesse depressão há muito tempo, né? É verdade, Parece que passou muito tempo, deu essa impressão mesmo, realmente. Se não me engano, na história passaram-se em torno de 7 meses ou 8, né? Porque ia contando os dias, né? Assim. Exato. E depois, inclusive, tem aquela cena, uma das últimas, né? Quando ela vai pra vila e ela vê tudo, né? Todo mundo morto ali e tal, e vê que a Brienne fez um negócio lá com os bonequinhos e tal, os homúnculos. Aí ela vê realmente que a Brienne é um monstro, né? Ela é um monstro. Exato. E na verdade também não, que você vê que na verdade a explicação que ela dá porque ela fez isso foi por segurança, né? Então ela não tem raiva, ela não matou por raiva, né? Os cidadãos lá da vila, ela só sabe que eles são perigosos. Então o que ela fez? Eu quero ter uma gestação tranquila, eu quero que ninguém venha me atacar enquanto estiver naquele casulo, então eu vou me garantir que, né, eu tenho esse neném em segurança. Até aquele momento ela achou que ela dá luz a uma sereiazinha também, né? Então fica aquela coisa, né? Eu acho que até é muito interessante, assim, que... é que nem você falou, a Kui, ela é tão emotiva e tão sensível, mesmo sendo uma pessoa muito racional e tal, ela tem esse choque de ver, acho que a Brienne não é nada sentimental, ela não tem, na verdade, né, nenhum tipo de sentimento, além de autopreservação, né? Exato. Exatamente. Tanto que isso até o finalzinho, né? Até o final isso é discutido sobre isso, né? Ela admite, né, que ela não tem nenhum tipo de empatia pelo outro, né? Só no finalzinho ela tem uma pequena empatia, né? Mas é bem isso mesmo. Esse conflito ficou bem interessante. Eu achei que... Isso eu achei legal, né? Esse conflito dramático, esse conflito emocional nas duas estava ficando muito legal. Então eu falei, tá dando é um ponto de interesse muito bacana nesse quadrinho. Ô, Hiro, eu tenho uma pergunta ainda sobre a sereia que eu achei muito interessante. Que eu acho que você faz um detalhe que eu acho muito interessante, até no cenário nacional assim, de quadrinhos, que tu utiliza o Isekai, né? Assim, apesar de ser um gênero muito famoso lá fora, sim, é muito sim. grande, aqui no Brasil não tem tanta exploração desse gênero assim. E, tipo assim, ele é fundamental pro tipo de obra que você cria, principalmente porque a maioria dos Isekais, eles tendem ao shounen, e eles tentem só aquele negócio de poder, ir pro outro mundo e conseguir poder, e você trabalha mais numa dinâmica de embate entre diferentes raças, espécies, a parte biológica, cultural, e isso é muito legal, porque, tipo assim, o seu mangá também, ele é voltado mais um seinen, né, ele é mais um público young adult, assim, já, ele é um público mais velho, e aí você pega o Isekai e diminui mais ainda, né, o Isekai com seinen não é uma junção que você vê muito comum, principalmente na obra oriental. Então, tipo assim, essa dinâmica da construção da sereia na floresta, você pensou em juntar esses dois temas logo de uma vez, ou ele veio de forma natural a partir da história que você queria contar? Então,
Eu te contar uma coisa, eu só descobri o termo Isekai, né? Eu só descobri esse termo Isekai recentemente. Eu descobri ele acho que 1 ano atrás ou 2, se eu não me engano, né? Que é um gênero de mangá, né? Porque, assim, eu adoro mangá, mas eu não sou, assim, eu não consumo mangá pelo mangá, eu consumo mangá pela história, né? Então, Pum Pum, né? Eu compro pela história. Então, eu não fico muito ligado, às vezes, pelos como é que chama? Ah, Pelo gênero. pelo gênero, né? Então, eu não Gênero. sei, esse shonen, né? A Yuri, Yoi, né? Isekai, eu me confundo um pouco, mesmo sendo de origem japonesa, eu me confundo um pouco nos nomes, né? Então, eu vou muito pela estrutura narrativa, tá? Independente do nome. Então, por exemplo, a estrutura narrativa que você falou que é o Isekai, né? Por exemplo, não sei se você assistiu um desenho animado chamado Planeta dos Abutres, né? Que era Sim, sim. Muito bom, muito Então, você sabe que eu adorei aquele filme, depois, ele passou depois, mas é mais ou menos a mesma lógica do quadrinho da sereia, né? São criaturas, são seres humanos que caem num espaço, né? Num planeta, né, que tem que se adaptar, né? Então, basicamente, não dá pra falar que é um Isekai, mas é como se fosse um Isekai, né? Tipo, eles têm que viver uma nova vida num planeta diferente. Então, eu gosto muito desse tema eu gosto muito de 2 temas nos quadrinhos. Essa coisa da adaptação, né? Adaptação geográfica, adaptação biológica, adaptação mental, adaptação psicológica. Isso é um tema que sempre me pegou bastante, né? E eu gosto muito de trabalhar com a questão do tempo, né? Na sereia não tem tanta questão do tempo, mas é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com essas duas coisas, né? Então, assim, depois que eu entendi que o que significava o termo Isekai, eu falei, cara, eu fiz um Isekai, falei brincando, né? Eu fiz um Isekai, né? E não sabia disso, né? Então, eu acho que, assim, eu acho que a história, na verdade, nasceu de uma forma muito natural, porque quando eu faço, agora que eu entendo um pouco de roteiro, de histórias, eu tento sempre quebrar a lógica mais óbvia do andar da carruagem, né? Então eu sei que geralmente, naturalmente, deveria encaminhar a história para um caminho e, né, eu faço opções, mas eu tento sempre fazer uma coisa mais, não diferente pelo diferente, né? Mas é difícil explicar isso, né? Mas eu quero que a história tenha algum significado, não lógico, mas um significado maior do que um fechamento, né? Então, essa coisa que eu coloquei desse contraste, né, de você adaptar, acho que foi mais para mostrar contraste entre as duas criaturas, contraste entre os dois comportamentos, contraste entre o comportamento da época, ou seja, essa coisa da Inquisição, né? Não sei se vocês separaram, por exemplo, né? Que o quadrinho inteiro se passa numa floresta, mas não tem um verde, né? Não tem uma mata. Tudo é galho galho seco, árvore morta, né? É meio que tipo assim, olha, tudo aqui é estéreo, tudo aqui é morto, igual no começo do livro, né? Ou seja, as coisas estão morrendo, aqui também as coisas estão morrendo, morte em todo lugar. Mas você tem o quê? Você tem uma pessoa solar que é essa personagem, que é a Kui, que da mesma forma que ela teve, né, essa renascimento num lugar novo, a sereia também teve. São 2 aprendizados. Então, assim, é difícil falar. Quando a gente cria uma história, a gente não exatamente cria um padrão muito claro assim do que vai fazer nesses termos, né? Exatamente. Saiu, a gente vai adaptando, né? Entendi. Até, por exemplo, a cena de sexo, que é bem polêmica para algumas pessoas, ela nasceu por necessidade. Ela não estaria lá se não fosse o desdobramento de umas histórias lá que estão rolando. Eu falei, cara, precisa de uma história. Se essa questão da reprodução é forte, você precisa colocar uma cena de sexo, né? De alguma forma, né? Então, eu sou o tipo, já dizem que tem 2 tipos de autor de livros, né? Você tem o engenheiro e tem o jardineiro, né? Como é que fala? O engenheiro é aquele que programa antecipadamente como é que vai ser o livro. Exatamente. E o jardineiro é tipo, ele começa do jeito que ele quer, mas ele deixa as gavinhas, ele deixa as trapadeiras crescer para ver como é que fica. Eu sou o segundo, né? Eu deixo um pouquinho as coisas acontecer. Então, Hiro, vamos agora pra Miwa, que eu achei assim, eu gostei, foi um dos que eu mais gostei. Eu gostei muito do plot, porque tu trabalha muito essa coisa, não só de espiritualidade, mas a gente cria aquele sentimento que a gente não imagina que vai acontecer, que ela tá em coma, e que esse é o grande plot da história. Eu queria saber como é que foi esse desenvolvimento dessa história da Miwa, porque eu achei bem profundo, assim. Quando eu comecei a ler, eu admito que eu achei que ia ser uma história... Porque
a gente vai entrar na Astrolabe, Uhum, que é uma história extremamente densa. Eu achei que ia ser uma história mais leve, mas uhum. aí foi bem ao contrário. Eu queria É saber como é que foi essa. melancólica, né? E o Ela é final melancólica. também. E o final extremamente, assim, me deixou. Vai ter um final feliz aqui. Daí ficou não tão feliz. Aí eu fiquei. Eu achei uma narrativa bem densa. Tu tocou em vários assuntos, assim, muito profundos, assim. Essa coisa dela querer. Bem acentuada, ela ter depressão. Tu Uhum, trabalhou dessa coisa dela não querer voltar, dela desistir da exato. vida. Então eu queria saber Uhum. como é que foi esse trabalho. Cara, essa história. Você sabe que essa história, geralmente todas as histórias que eu fiz até a sereia, ou seja, a sereia foi a última, eu fui fazendo as histórias meio que, como eu falei, né? Sem ter uma noção muito clara de quanto a gente coloca coisa de inconsciente nas histórias, né? Com o meu foi diferente porque eu já estava sabendo antecipadamente que eu ia colocar muita coisa da minha existência, da minha vida, né? Coisa de terapia, né? Então eu falei, cara, além da história se falar sobre inconsciente, consciente, essas coisas todas, essa história é mais pessoal. Essa história é muito pessoal porque eu queria muito fazer uma história sobre pessoas que criam, né? Então fazer uma história sobre criadores. Eu tinha alguns plots já, né, querendo né, que envolvia esse tema de criadores, né? Por quê? Porque eu sou quadrinista, tá? Eu sou autor, sou quadrinista, tá? E quadrinho, né? Toda vez que tem um evento, que nem agora a Comic Con, a gente fica muito eufórico, né? Toda vez que sai um livro, sai muito, sabe, sai. A gente fica muito, muito eufórico como o processo de criação e o processo de, sei lá, de vender ele, né? É uma paixão, né? O Eric Peleias, cara, ele falou uma coisa muito legal numa conversa que a gente teve. Todo quadrinista sem exceção, chega uma hora na vida dele, ou chega uma hora no ano, né? Ou seja, essa coisa anual, né? Ele chega uma hora que ele pergunta para todo mundo, para a família dele, cara, por que cargas d'água eu tô fazendo quadrinho? Por que raios eu tô fazendo quadrinho, né? Porque ele é uma obra, né, ele é uma expressão, né, de arte extremamente desvalorizada. Isso não é chororô, é verdade, porque o público geral reconhece que quadrinho é uma coisa de criança, da mesma forma que a animação, né? Então ele tem um alcance muito menor do que romance. Então, assim, tem várias coisas que a gente fala, cara, por que a gente escolheu isso? Por que a gente escolheu quadrinhos, né? A gente podia estar melhor fazendo romance, a gente podia estar melhor fazendo outras coisas. Não, a gente escolheu fazer quadrinho, uma coisa que é demorada, trabalhosa, complexa, etc, etc. Aí o Eric falou, olha, a gente não faz quadrinho por fama e fortuna, tá? A gente faz quadrinho por causa do diagnóstico. Aí eu falei, ótimo. Aí quando ele falou isso, eu falei, eu vou fazer uma história sobre isso. Então, essa história, acho que não tem uma pessoa que desenha, que faz quadrinho, tá? Todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que sobreviver, todo mundo tem um plano de carreira, né? Todo mundo. E quadrinho, ele é tipo ele é o elefante branco na sala, tá? Então, a não ser que você seja, sei lá, não desmerecendo, mas se você seja tipo Gabriel Bá, Fábio Moon, os gêmeos, tá? A não ser que você seja, por exemplo, sei lá, um Carlos Ruas, né? O Carlos Ruas, se bem que ele trabalha com um trabalho de marketing pessoal. Mas a não ser que você seja um quadrinista que tenha uma certa condição de se dedicar 100% no quadrinho, pelos quadrinhos, você tem que fazer um malabarismo com sua vida, né, profissional de outras coisas. Tem que trabalhar com ilustração, no caso eu dou aula, tem que lidar com família, né? Tem que dar atenção para a família, e quadrinho sempre vai tomar um tempo desgraçado. Então, várias vezes que eu desenho quadrinho, né, e não só eu, mas várias vezes, a gente sente que a gente está refugiando, a gente está se escondendo numa zona de conforto, tá? E é muito confortável, porque você começa a criar, você começa a conversar com as pessoas, você começa a ter aquelas, como é que fala? Aquelas epifanias, né? E você começa a procurar referência, aquilo te toma um tempo, né? E às vezes ele te come alguns trabalhos, às vezes ele te come algumas responsabilidades, né? E às vezes, né, dá uma sensação muito ruim que você não está sendo responsável, né? Que você não é uma pessoa que você tem responsabilidades e você não está fazendo porque você está fazendo quadrinho. Não é o caso, que não aconteceu comigo, mas existe a vontade de fazer isso. Então, assim, às vezes você está fazendo um trabalho chato, você queria parar tudo e fazer quadrinhos, tá? Então existe aquela vontade de você parar o tempo, parar o universo para que eu possa fazer quadrinhos. Essa é uma coisa, eu falei, cara, me dá mais tempo, né? E às vezes a gente se prejudica mesmo. Eu lembro que no começo, quando eu estava muito apaixonado por fazer quadrinhos, literalmente eu recusei trabalhos, né? E todo ano, né, quando chega essa época da Comic Con, eu recusava trabalho. Então eu chegava tipo outubro, novembro, eu recusava trabalho. O trabalho era grande, trabalho que faz falta, né, no orçamento. Isso foi me gerando um sentimento de culpa muito forte. Então, basicamente, eu fiz a história de uma pessoa que quer
entrar. A frase, inclusive, é aqui em casa. Cara, eu quero entrar em coma e ficar só fazendo quadrinhos. Aqui. É o que aconteceu, por exemplo, na pandemia, né? A pandemia foi uma experiência única porque foi uma época da vida que a gente teve liberdade de entrar em coma. Cada casa aqui, fechada na pandemia, era uma família em coma, não tinha contato com ninguém, né? Você não tinha praticamente nada, logicamente de uma maneira metafórica, né? Então, meio que você não quer sair daquela situação, né? Então, a Mila basicamente foi essa sensação que, de novo, é contraste, né? Um contraste que é esse fragmento de você ser um criador autêntico, ou seja, você considera que o quadrinho, né, criar história no caso dela, é uma coisa que não é só pro hobby, tanto que ela quer criar história para ela se sentir bem para poder acordar do coma, né? Então tem uma coisa orgânica lá muito forte, então é muito forte para ela ao ponto dela, né, ela negligenciar algumas coisas. Então esse contraste dela se aprofundar para criar histórias versus, né, a necessidade de acordar para seguir o mundo real. Por isso que você tem lá 3 Miwas. Você tem a Miwa jovem, a criança, né? Porque é toda infantilizada. Por quê? Porque é como a gente faz quando está criando, a gente é infantilizado. Você tem a Miwa jovem, né? Adolescente / adulta. Por quê? Porque ela tem um pouco mais de planejamento, mas ela tem expectativas. Ela é mais ansiosa, né? Ela tem ainda... Ela quer se mover, ela quer crescer, ela quer sair de um estado X para o estado Y, né? Aí você tem a Miwa velha. A Miwa velha é aquela a Miwa cansada, é a Miwa que não quer mais criar, é a Miwa que entende que existem diferenças entre o mundo do coma e o mundo real, né? Tanto que esse conflito no final, né, que ela, né, elas vão criar um palácio mental, né, um palácio mental de segurança, né? Quando ela recusa entrar, eu falei, cara, eu fiz o quadrinho para cada cena, falei, 2 entram, uma não vai, tá? Dá para falar de várias maneiras, que é a divisão do seu consciente, subconsciente, né, seu racional, pode fazer várias análises possíveis. Mas eu quis mostrar essa fragmentação daquela parte da gente que gostaria de falar, gente, eu tô cansado, quero desistir de tudo, sabe? Quero me matar. No caso dela não é se matar, né, mas ela quer desistir de tudo. Ela não aguenta viver nesse limbo, né, que é aquela pessoa que imagina, uma pessoa que, né, ela só vive para jogar videogame, então ela passa 20 anos jogando videogame e ela percebe no 25º ano o que ela fez da vida. Basicamente essa é a Miwa velha, né? Miwa velha. Então foi esse conflito muito mais emocional, né, do que outra coisa. Então, basicamente, eu estava fazendo uma terapia criativa comigo mesmo nessa história. E não deu uma catarse, porque eu não cheguei a uma conclusão ainda. Talvez não era para ter chegado em uma conclusão. Mas ajudou muito essa questão. Colocar isso de forma palpável em diálogos, né, em quadrinhos, me ajudou bastante. E achei legal porque muita gente que cria a história, eu falei, gente, eu passo a mesma coisa. Então, você vê que é um espelho, né? Tem uma parte bem legal assim da Miwa também, que eu gosto bastante, é que quando você faz esse cenário que tu criou em relação ao subconsciente, o inconsciente e o consciente, essa dinâmica que ela tem com ela mesma naquele espaço, tu acaba praticamente criando uma obra surrealista, né? Exato. Que trabalha muito com sonho, trabalha muito com o inconsciente, com aquilo que pode criar. E, assim, eu já vi várias obras surrealistas, mas nunca tive a oportunidade de falar com o autor sobre. Assim, é muito complicado, pelo menos me parece, você criar esse ambiente onde que ele possa ser, como o próprio nome diz, surreal, né? Além do real, mas Exato. que ele não perca também muito o sentido para quem veja, né? Assim, que para quem veja consiga pegar perspectivas ali, pegar referências, né? Tipo, aquela cena ali, quando tá as 3 ali se unem, tá aquela navio e baleia acorrentada, como se estivesse no fundo do oceano, né? Tipo, boiando, só que tá acorrentado no fundo do oceano, só que eles estão no espaço aberto. Então, assim, como é que foi pra você criar os cenários de Miwa, assim? Se eu te contar que foi uma coisa prática, tá? Porque a Miwa, ela tava muito perigando de não sair por causa do prazo, né? Então, eu falei, cara, eu não posso fazer um cenário muito complicado, muito complexo, né? Por causa do tempo, mas também porque é o seguinte, eu li um pouquinho, eu li bastante sobre neurociência, não sei se a palavra certa é neurociência, né? Mas eu estudei muito, eu li muito sobre a formação de memória, formação de imagem no cérebro, lembrança, né? Como o cérebro funciona nessa parte, né?
E uma das coisas que ajudou muito a ler esses livros, né, desses neurologistas, né, é prestar atenção. Por exemplo, olha, você quando imagina alguma coisa, ou quando você sonha uma coisa, você meio que cria um ponto focal, tá? Então você lembra do sonho, mas você lembra especialmente daquele ponto que você imagina que seja a câmera da tua mente, né? Você não cria um 360 graus, né? Quando você está, por exemplo, quando você está andando na rua, que não é o caso subconsciente, mas você está, por exemplo, imaginando alguma coisa, lembrando de alguma coisa, é a mesma coisa. Você não tem um complemento do entorno daquela memória, né? Então, é sempre aquele ponto focal. Isso me interessou muito, porque o que acontece mais não é a coisa lisérgica que a gente vê das drogas, né? Aquela coisa maluca, né? Porque nosso cérebro, na verdade, ele constrói imagem de acordo de imagens que a gente viveu, ou seja, dificilmente você vai criar uma imagem psicodélica do nada, né? Você vai trabalhar com signos, né, comuns, vai trabalhar com imagem de um navio, vai trabalhar com a imagem do mar, vai trabalhar com a imagem de uma nuvem, né? São coisas mais concretas, né? E isso ajudou muito para, olha, isso é uma coisa que eu não queria, porque eu estava lendo algumas obras mais que trabalham com subconsciente, tem aquelas coisas tipo tem um, por exemplo, que é muito maluco, de um cara chamado Shintaro Kago, que é essa da Pyoka Nankin, que é umas pessoas que pensam em escadas, e as escadas saem da cabeça, né? E fica aquela maluquice, cara, que assim, fica muito difícil, fica quase um dadaísmo, você quase não consegue entender o que tá vendo, né? Ou um cubismo do Picasso, né? Oi? Sim. Fica qualquer coisa, sem nenhum tipo Exato, né? E isso me incomodou muito, que eu até falei pra minha filha, falei, nossa, eu nunca mais vou fazer nenhum quadrinho que passa no subconsciente, porque é muito difícil fazer um quadrinho que passa no subconsciente, fazer um quadrinho que se passa na vida real, porque eu não tenho regras, então se você não tem regras, pode qualquer coisa, né? Então eu fiquei focando muito, então todas as imagens que tem na Mil, elas são quase que cenas normais, quase cenas de um filme, quase cenas de um lugar normal, muda uma coisa ou outra. Então, no final das contas, isso me deu muita liberdade de literalmente pensar focado no personagem, tá? O personagem, o diálogo, né? A narrativa que ele está fazendo. Dentro dessa narrativa era importante a sensação espacial que ele estava tendo no momento, por exemplo, quando ela vai conversar com o Julio Cortázar, né? Eu queria mostrar aquele sofrimento dela subir aquela escada, né? Ou seja, é uma coisa difícil, né? E ao mesmo tempo essa escada está bem na frente de uma porta japonesa, né? E essa escada tem um monte de gatinhos, e nesses gatinhos tem uma coisa que acho que não sei se vocês perceberam, é que eu não me preocupei em fazer uma constância nos cenários, né? Uma hora o cenário muda de uma coisa, depois tem uma outra, né? Depois eu coloco uma coisa no cenário, depois eu não coloco na outra, muda de posição, sim, né? Na cena, por exemplo, onde a própria Miwa, né, ela não se reconhece muito como pessoa porque ela está perdendo a identidade dela de memória. Então, uma hora ela é magrinha, outra hora ela é mais jovem, outra hora ela é mais cheinha, outra hora ela tem um cabelo diferente. E é muito sutil, porque basicamente é mais ou menos o que acontece na nossa memória. A gente não tem constância. Então não é uma questão de lisergia, né, de ser drogado, é uma questão de constância, né? Você não consegue manter a mesmo padrão de pensamento durante muito tempo. Só a sensação do todo. Então, na verdade, quando eu comecei a entender isso, por exemplo, quando elas entram no deserto de sal, era mais a sensação do vazio, né? Aquela coisa espiral, né? Mas é mais a sensação do vazio. Então todos os cenários foram construídos muito nessa base, ou seja, o mínimo de narrativa construtiva, ou seja, qual é o lugar que elas estão, se é uma floresta, se é uma montanha, se é uma caverna, por exemplo, a cena da caverna é bem isso. A cena da caverna é a sensação dela se estar entalando cada vez mais. Então todas as cenas tentei trabalhar com a coisa da sensação, né? Então, no fundo, no começo foi difícil, mas depois você vai pegando a lógica que você criou, vai ficando fácil, né? Até porque como eu não tenho nenhuma responsabilidade com a lógica nessa parte, eu falei, quer saber? Vamos assim. Tem até uma página lá que na verdade eu errei tecnicamente, não errei conceitualmente, né? Uhum. E ficou legal, eu falei, deixa desse jeito, não precisa mudar, tá? Era a cabeça dela, tá tudo valendo, né? Então... eu acho que você deixou as marcas da sketch, né? Sim, a parte do sketch, essa parte do sketch é mais conceitual, mas, por exemplo, a gente estava pintando, né, a história, por exemplo, a gente estava pintando o quadrinho e a gente tinha um prazo de 12 dias para entregar para a gráfica para entrar na Comic Con do ano passado, né? Uhum. E a minha filha estava pintando e chegou uma hora que falou assim, não vai dar tempo. Eu falei, tudo bem. Eu falei para minha filha, pinta de preto e branco, que depois eu ponho uma cor em cima, né? No Photoshop tem um recurso, né, de você pinta preto e branco, depois você aplica a cor em cima dessas cores, né? E ela pintou em preto e branco, eu olhei e falei assim, cara, não dá tempo e eu não vou mudar a cor das páginas. Tá tudo a partir dessa parte aqui em frente vai ser preto e branco.
Por quê? Porque ela não tem nem mais a lembrança da cor. Ela não sabe nem mais quem que ele é. Sim, É no finalzinho. Então, no Sim, final, esse preto e branco caiu feito uma luva. Foi providencial, não foi de propósito, mas no final ela falou, ficou muito bacana. Aí minha filha, não, nós temos que colorir, nós temos que colorir. Não vamos colorir. Nós não vamos colorir. E ficou legal. Foi ocasional isso aí. Então, Hiro, dentro da Miwa também, eu queria falar contigo assim. Das tuas obras, eu notei que tu toca muito na maternidade, na figura da mãe tá presente. E aí, Exato. na Miwa, eu achei diferente, porque a gente tem a presença do Sérgio, que ele serve de pai, é uma figura paterna, que é meio diferente das tuas outras obras. Eu ia te fazer essa pergunta pra frente lá no Astrolabe, mas eu já puxei pra agora pra figura do Sérgio. Você pegou num ponto muito delicado, porque eu só descobri isso quando eu publiquei A Sereia da Floresta, né? Então eu já tinha feito Astolat, já tinha feito Parsifal, não sei se você, acho que não chegou a ler Parsifal, mas tinha feito Parsifal, tinha feito Astolat, tinha feito A Sereia da Floresta, e todos eles trabalham com a figura materna, né? A figura da mãe, né? Muito forte. E eu entendi isso. E quando eu fui fazer Miwa, né? Eu tava querendo Miwa, né? Eu falei, a mãe só aparece de vez em quando na menção. Olha, a mãe, a pai, tá? É a família no geral, não é a mãe como maternidade, né? E no final, eu falei, cara, eu vou botar uma figura masculina, na verdade, não é nem a questão do pai. Não sei se você olhar ao longo dos desenhos que eu faço, dos livros que eu fiz, tá? Quase não entra a figura masculina como autoridade, né? Então não necessariamente como pai. Mas, por exemplo, em Parsifal não tem a figura masculina, na Sereia da Floresta a figura masculina é totalmente opressora, ou, no caso do médico, bastante assim, sem energia nenhuma, tá? Então tem uma coisa muito interessante que é essa coisa do masculino. Mas sim, tem a coisa da mãe que é muito forte. Eu tive uma mãe muito difícil, uma mãe muito, né, não nos padrões normais, né? Isso me influenciou bastante, né? Esse desejo de ter uma mãe, né, um pouquinho melhor, né, foi pegando até a idade que eu tenho agora, né? E aquela coisa, você já é adulto, né? Na teoria junguiana fala mata a mãe, né? Mata a mãe significa esquece a mãe, tira a mãe da rodada, né? Segue em frente. E os quadrinhos ajudaram muito isso, porque quando eu fiz a figura do Simon, né? Simon que é o como é que fala? Ele é o governante dela, né? Ele é a figura masculina, sim. É uma figura paterna, uma figura acolhedora. Ele é bondoso, ele é grandão, né? Ele é quase um Totoro, né? Pra ela. Ele é o guardião dela. Eu falei, cara, eu quero que seja um homem. Eu quero que seja um homem, eu quero que seja um rapaz, um cara, né? E um cara delicado, né? Então foi proposital isso, sim, no caso de Miwa, né? Até porque a figura da Miwa velha, por exemplo, que poderia até encaixar a figura de uma avó, uma mãe, mas como ela não teve filhos, né, ela vira uma figura assim, incompleta, né, ela vira mancã incompleta. Então a figura bem dessa parte responsável fica na parte realmente dele. E foi proposital nesse caso, né? Hiro, você tem essa parte muito forte, e na Miwa é maior ainda do que dos outros quadrinhos seus, de falar sobre referência, né? A Miwa, tipo, quase sempre no final de página você tem ali o asterisco e explicando alguma coisa, até dos objetos, né? Dos objetos que ela utiliza, de palavras mesmo em japonês. E tu falou, né? Mesmo tem ligado principalmente à sua ancestralidade, mas também você trouxe bastante coisa da cultura japonesa para o trabalho em Miwa, assim. E por que você acha que você trabalhou bem mais isso em Miwa do que nos outros quadrinhos seus? A questão japonesa? Isso, de referência, de palavras. Então, objetos, olha só que curioso, porque assim, a coisa da referência japonesa em Miwa não tinha necessidade, tá? Inicialmente, quando eu criei a história da Miwa, a Miwa não chamava Miwa, acho que em inglês chamava Luna, tá? Ela chamava Luna e não tinha nenhuma referência com o Japão, né? Só que depois eu fui fazendo o roteiro, né? Tem algumas coisas no Japão, né? Por exemplo, o Daruma. O Daruma. Daruma é uma figura, né? Ele é um amuleto, né? Que você pinta o olho quando você quer um desejo, né? E se ele for realizado, ele pinta outro, né? Aí você tem os gatinhos, né? O gatinho da sorte japonesa. Eu falei, cara, toda a história que você cria, né? Além da premissa, além da espinha dorsal, é legal você trabalhar com alguma coisa imaginária, alguma imagética lá que ajuda a reforçar um pouco a história, né? Então, tipo, no caso da sereia, são as baleias, né? No caso da sereia, você tem as baleias, você tem muito a figura
das próprias sereias do começo, né? Alguma coisa que ajuda muito a reforçar essa sua mensagem, né? De uma forma simbólica. E no caso da Mia, eu falei, tá precisando de não digo objeto, mas alguma referência que eu possa colocar simbolismos, né? E no caso da sereia, por exemplo, se você coloca simbolismos, eles têm que ter um significado, né? Então, pode ser jogado aleatoriamente ou não. E no caso da Mia, como ela tá trabalhando consciente, se eu não tomasse cuidado, ela podia ser qualquer coisa. Podia ser um pastor alemão, podia ser... Não, eu falei, cara, vamos fazer uma ordem aqui, que ela tá perdendo a memória, mas ela tem uma lembrança de certas coisas da origem dela, que é a origem asiática. No caso, como eu também sou japonês, né? Eu tenho descendência japonesa. Tem algumas coisas da cultura que a gente aprende desde criança. Então, alguns hábitos, tipo darumá, uma coisa que é normal. Aqueles peixinhos que ela vê, por exemplo, peixinho, né? Ela vê uma bandeirola de peixe japonês no final, aquilo tem um significado pro Japão, né? Pra gente, né? Que representa a infância, né? Então, assim, na verdade, eu só peguei o modelo oriental, o modelo japonês para incluir nessa história, para seguir, para criar, tipo, como é que fala? Uns marcadores visuais, marcadores simbólicos que façam sentido. Então, eu troquei o nome dela para uma protoninha japonesa, coloquei lá os darumas, né, que tem um significado muito grande, coloquei lá os peixinhos japoneses, coloquei, que mais? Os gatinhos, coloquei os termos, né? Então ela fala muito termo japonês, mas é a mais incidental, porque, né, ela vai falar algumas palavras japonesas ou não. E isso dá um clima, como é que fala? Dá um tempero diferente. Então eu gostei dessa inclusão. Mas se você parar para perceber, se você tirar, né, a Miwa e colocar uma alemã, não vai mudar muita coisa. Se você colocar uma americana, não vai mudar muita coisa. Então foi mais incidental. É diferente, eu tô fazendo agora uma outra história, que aí sim, essa história ele fala do Japão, né? Não é que ele fala do Japão. Ele tem o Japão na história, mas aí nesse caso o Japão ele faz parte da narrativa profundamente, que eu tô fazendo uma história sobre yokais, né? E yokai naturalmente já é uma criatura, né, da cultura japonesa, eu tenho que falar sobre japonês, tenho que falar de cultura familiar japonesa, tenho que falar de hábitos japoneses, tenho que falar da como é que fala? Da história dos japoneses do Brasil no começo da imigração. Então aí é diferente, aí você tem um contexto muito maior. Na Miwa, na verdade, dá até para falar que foi até um treino para eu tocar nesse assunto japonês, porque como ele é a primeira história que eu coloquei com os japoneses, e eu venho de uma descendência japonesa, é a primeira vez que eu tô colocando uma coisa que conecta com a minha infância, conecta com a minha história, porque todos eles eu não fiz. Quando a gente escreve história, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque é aquela coisa, poder de fala, né? Então, assim, eu não sou branco, não sou negro, né? Então, logicamente, eu não vou falar nada sobre... Não é que eu não vou falar nada, mas eu não vou me incluir como se fosse um negro, como se fosse um branco, né? No caso geral, é uma história neutra, tá? E a Miwa, ela se permitiu, né? Ela lambeu um pouquinho dessa natureza oriental que eu tenho. E eu gostei, né? Porque é uma questão de identidade. E então, acho que ele deu que, tipo assim, ele abriu uma porteira para fazer uma história um pouquinho mais densa sobre essa coisa nipônica na próxima história. Mas é sempre incidental. Se você perguntar se eu planejei, não, eu não planejei. Nasceu no meio do caminho. É o jardineiro falando, olha, no meio das batatas nasceu uma abóbora. O que a gente vai fazer? Deixa crescer. vamos colher essa abóbora no meio das batatas depois, quando estiver pronta. Basicamente foi isso. Cara, eu só tenho mais uma curiosidade de Miwa antes da gente passar para a próxima obra sua, que é em relação a que você falou que você fez a série da Floresta depois de Miwa, né? Não, cara, a Sereia da Floresta veio antes. Veio antes, né? Então, eu não estou maluco quando eu acho que eu vi ali nos personagens da Miwa aparecer a Sereia da Floresta ali no meio. Parece. Não parece a Sereia da Floresta? Aparece, na verdade, eu faço... chama Camille, né? Não aparece só a Sereia da Floresta, aparecem todos... Na hora que aparecem todos os personagens, né? Naquela reunião dos personagens querendo proteção, tem todos os personagens que eu criei nas histórias. Tem a Miwa, tem a Parsifal, você tem o Yoya, que é um personagem que eu criei, um monstro, né? Você tem todo mundo lá. É uma bagunça inteira. Não foi loucura, não. Foi... Então, Hiro, agora eu vou juntar para a história da Astolat e da Parsifal, que conversam bastante, então a gente pode fazer um mix dos dois. Sim. Eu achei incrível, assim, foi as histórias que eu mais gostei. E eu queria saber, quando tu criou o Astolat, tu já queria a sequência ou a sequência veio depois? Como é que foi esse processo? Primeiro veio Parsifal. Primeiro nasceu Parsifal. E a história, eu gostei muito desse universo dela, né? E eu imaginei que seria uma história fechada, né? Mas aí depois eu comecei a ver, pô, essa história tem potencial. Eu tava pegando os rascunhos e falei, não, essa história tem potencial para contar uma prequel, né?
Então, eu fiz que nem Guerra nas Estrelas. Eu contei a história de trás pra frente. Então eu falei, cara, eu vou contar a história da mãe da Parsifal, como é que ela chegou na floresta. Então é aí que nasceu Astolat, né? Então, E tá faltando uma terceira história aí que é vai ser, né, na verdade, a história da irmã da Parsifal, né, Dindrain, né? Dindrain na mitologia arturiana é a irmã, literalmente a irmã do Cavaleiro Parsifal, né? Então vai ter uma história ligando onde termina Astolat e onde começa a Parsifal é a história desse livro que eu tenho que fazer ainda, é o Dindrain, né? É uma conexão. E tu falou também que tu fez biologia e que no início, e essas duas histórias têm muita dessas criaturas fantásticas. Tu trouxe isso da biologia, a imaginação da Percival e depois a Zizi criando, tudo isso trouxe da biologia? Não, a biologia não influencia muito a criatura imaginária, né, os organismos imaginários, porque eles não seguem nenhuma lógica biológica, né? Eles não têm nenhuma regra, né? Pode ser qualquer coisa. É a imaginação de uma criança ou de uma mulher muito, muito criativa, né? Então, não, no caso dos animais, não. O que tem de biologia no Astolat, principalmente, é, por exemplo, sei lá, gravidez, né? O parto tem muita coisa de biologia, você tem a depressão pós-parto, mas não tem quase nada. Acho que a história que tem mais biologia mesmo é a Sereia da Floresta, que trabalha muito com esses conceitos de biologia, mas Astolat quase nada, né? E na Astolat, assim como a Mila, tu traz de novo a depressão, essa coisa que tu deixa bem os cortes na mão da Elaine. Esse tema, assim, eu acho que tu desenvolveu também muito bem na Astolat dela. Depois dela, quando ela recebe a oportunidade de receber a filha no paraíso, ela não quer. Exato. Como é que foi essa construção? Então, bom, tudo começa com Parsifal, né? Parsifal é uma história muito curta. Se você parar pra ver, Parsifal é uma história que acontece numa noite e num dia, né? Então é muito rápido, só que, lógico, é noite e num dia, depois tem uma desdobragem lá que demora 24 anos, mas a trama principal de Parsifal é muito curta. É muito simples, inclusive, né? E quando eu tava fazendo a história de Parsifal, eu tava querendo trabalhar com uma história minimalista, né? Então eu tinha feito, acho que vocês não receberam, né? O Ioia, que era a história anterior, que eu não gostei muito. Era uma história de um deus macaco que descobre, né? Ele descobre que existem humanos e ele quer ser o deus desse humano de qualquer jeito, né? Então é uma história que envolve, né, essas coisas de conceito de Deus, conceito de poder, etc. Mas eu não gostei do resultado, né? Eu falei, cara, reduz um pouquinho a expectativa, faz uma história mais menor, uma história mais minimalista, né? E foi aí que nasceu Parsifal. E Parsifal é uma história com poucas páginas, ela tem 96 páginas, de uma história de uma mulher que tem filhos e criava, né? No começo ela criava amigos imaginários e ela, né, se deu muito mal na vida na cidade, porque ela foi criada na floresta e ela vai pedir ajuda para esses amigos imaginários, porque é a única coisa que lhe resta. Então, basicamente, é uma história de uma pessoa não é desiludida, em inglês tem uma palavra que é delusional, ou seja, aquela pessoa que imagina demais, né? Acha que tem amigos na floresta e não tem. É uma pessoa que não cresceu, porque aí que entra a coisa do Parsifal legal, porque como ela foi criada na floresta, ela não tem parâmetros, ela não é adulta, entre aspas, né? Tanto que uma hora ela fala, ela não tem nem alfabetização direta. Então é uma pessoa limítrofe, né? Ingênua. E ela tem essa família, tem essas coisas, ela tem uma família na cidade, e no final ela resolve da melhor maneira possível, dentro do possível, ou seja, é uma pessoa que vai improvisando, uma pessoa que não tem nenhum tipo de planejamento na vida, né? Tanto que a filha dela, que é a Olivia, é a única que se percebe que é a única que tem cabeça no lugar, tenta planejar um pouquinho, né? Mas ela não consegue, a força da desorganização de Parsifal é muito grande, tá? Então Parsifal, na verdade, é uma história sobre adultos que não crescem, ou seja, tem um pouquinho da Mil aqui, né? Tem um pouquinho dessa sensação de uma pessoa que é infantilizada, que ela não consegue assumir as rédeas da própria vida, né? Se por alguma culpa, porque eu cresci na floresta, porque não tive mãe, então Parsifal nasceu de uma forma muito simplória, só que essa trama muito simples, que é de Parsifal, é muito legal porque justamente por fato de ser simples, ela criou esses pequenos conceitos que são muito grandes, que é criar esse universo de amigos imaginários, né? Esses amigos imaginários com esse formato, com esse design, né? Com esse tipo de abordagem, trabalhar com esse conceito de família, da mãe, da filha, e conceito da floresta, principalmente, né? Ou seja, uma coisa que acho que pouca gente percebe é que o personagem principal de Astolat, o personagem principal de Parsifal é a floresta. Não é nem a Parsifal, nem a Astolat. Tanto que
É por isso que o ponto de vista das duas histórias é o ponto de vista da floresta. É o momento que ela chega, o momento que ela vai embora. Depois disso ela não sabe mais nada. Por isso que eu não dei uma continuidade, tipo assim, não contei a história da Parsifal na cidade. Eu falei, não vou contar porque a floresta não tá na cidade. Ela não tem como saber o que aconteceu com a Parsifal. E aí, né, então assim, Parsifal foi uma história muito simples, com bastante elementos interessantes que tinham potencial, e esses elementos eu consegui, né, eu tentei desenvolver muito mais no Astolat, né? Então esse conceito do próprio local que eles vivem, como é que eles são, você vê, tem as cenas, né, que ela fala, os amigos imaginados que você criou, eles morreram abandonados, né, ou seja, igual um Tamagotchi, se você não cuida, eles morrem, né? E a Parsifal no segundo livro, né? No Parsifal ela fala, os amigos imaginados que você criou, eles ficaram independentes. E agora estão morando agora em Astolat, só que eles não seguem mais suas ordens, né? Então, essa coisa que eu achei legal, que é tipo dar uma certa autonomia, ou seja, a gente fala, amigo imaginário não morre nunca, amigo imaginário, ele fica na cabeça. Não, aqui ele é tipo uma coisa que a gente chama de construto, né? Ele foi criado, ele existe. Então, no momento que ele existe nessa realidade, você tem uma responsabilidade. Então, no caso da Astolat, ela morreu, né? Quer dizer, todos que ela criou morreu, só sobra o Ro. Né? Aí, quando vem a filha dela, né? Que é a própria Parsifal, você tem essa capacidade gigantesca de criar. Tem um crescendo. Você vê que a Elaine, ela cria só alguns, né? Só apresenta um, na verdade, que é o que está vivo, que é o Ro. Mas sabe-se que na história dela, que é quando criança, ela criou vários, que morreram de inanição, por abandono. Você tem a Parsifal, que criou muitos amigos imaginários que ainda estão presentes, né? E aí no final você tem a filha da Parsifal, aquela que morre, que fala, olha, a Zizi, ela se transforma no amigo imaginário. Então você tem um crescendo. Eu falei, cara, isso aqui é o universo, né? Você tem um universo prontinho aqui pra gente desenvolver, né? Então, tanto que essa história da irmã dela, você vê, né? A diferença da Astolat é que ela é muito crua, né? A cena da morte da Elaine é muito crua, mas muito, muito crua. Eu falei, eu vou fazer questão que a história seja muito crua, porque ela é uma pessoa que é imaginativa, então ela tem uma ideia de como é que é o mundo perfeito, Astolat, né? O mundo imaginado perfeito, e ela vai se ferrando por causa da natureza, tá? Então, coisas simplórias, você não vai imaginar, pô, eu vou fazer minha personagem principal morrer de ataque cardíaco, né? Por causa de um esforço, porque ela teve um esforço muito grande, ela teve um estresse porque a filha ficou perdida, depois ela tem que levar ela de novo, né, no alto de uma caverna, que é um exagero, e ela morre de ataque cardíaco. Eu falei, cara, isso é muito interessante. Eu falei, não, mais interessante ela é morrer devagar, do lado da filha dela, e ela não poder falar nada pra filha dela. Então imagina, você isolada do mundo, isolada da civilização, numa caverna escura, com sua filha dormindo do lado, você sofrendo de dores no coração, morrendo aos pouquinhos. Eu falei, cara, eu acho que tem uma coisa muito legal nessas histórias que eu faço, essa sensação de claustrofobia também, né? Fechando dentro de outra coisa, fechando depois de outra coisa, depois fechando dentro de outra coisa, né? E você no finalzinho, você vira uma pérola, uma ostrinha, e quando você chega nesse ponto dessa ostrinha fechada dentro de várias coisas ao mesmo tempo, você não tem mais saída, né? Meio que a essência da Miwa, é um pouquinho a essência da Parsifal, e tem na Sereia da Floresta também, né? E no Yoya também tem essa coisa do fechamento, só que em dimensões. Então isso é um tema, é uma coisa recorrente, mas inconsciente, né? Da mesma forma que foi inconsciente colocar a mãe, colocar a questão do tempo, né? Então isso tá presente sim, né? Mas não foi proposital, né? Foi incidental. Hiro, ali no Miwa você usa a referência do Júlio Cortázar, né? Sim. Que é o escritor, né? O novelista ali franco-argentino. Sim. E ele é presente com o personagem e tal. Só que aqui no Astolat você usa a lenda do Rei Arthur de uma forma muito mais ligada ao cerne da história do que só um personagem assim. O quão foi importante para você se basear em sentimentos, perspectivas, ideologias da história inicial? Assim? Falar em termos da ligação com a lenda do Rei Arthur, por exemplo? Sim. Assim. Olha, na verdade, Parsifal nasceu por causa do Rei Arthur, tá? Porque eu tava fazendo terapia nessa época, né? E o nome daquela terapia? Na terapia junguiana, tá? Na metodologia junguiana, eles usam muito... Ai, como é o nome? Aquele pessoal que trabalha com remédio, remédio não homeopático. Antroposofia, tá? Antroposofia, acho que é essa a palavra. Os junguianos estudam muito, praticam muito antroposofia, né? E a lenda do Rei Arthur é muito forte nas terapias. Então, se você às vezes conversa, né, se tem um terapeuta junguiano, provavelmente ele vai falar uma hora sobre um dos cavaleiros, né? Que são arquétipos, né?
Você tem o Galahad, você tem o Lancelot, você tem o Parsifal, que o Parsifal é o ingênuo, né? O puro, o ingênuo, aquele que não tem muita motivação, mas ele tem muita bondade. Então, eu estava muito discutindo com a minha psicóloga nessa época sobre... Ela me dava muitos livros para ler sobre Parsifal, né? A lenda de Parsifal, a ingenuidade dele, a história dele. Então, assim, eu gosto, né? Naturalmente eu gosto da história da Rei Arthur, né? Eu gosto dessa mitologia, mas eu já estava me identificando, lógico, se a minha psicóloga falou para eu ler, porque ela também ela achava que eu ia me identificar com a história de Parsifal, né? Do cavaleiro, desse arquétipo. Só que desse arquétipo, então, que nasceu tudo isso, né? Esse arquétipo do Parsifal, que é aquele cavaleiro ingênuo, né? Que é levado na floresta pela mãe para ele não morrer, né? Como o pai e o irmão em batalha. E mesmo assim, mesmo escondendo ele, ela, né, não consegue evitar o destino e ele vira cavaleiro e encontra o Santo Grau. Eu falei, cara, essa história é muito boa, porque você tirar uma pessoa, né, uma criança, do castelo que equivalente é na tua casa, e leva ela e foge para uma floresta, um lugar desconhecido, na esperança que as coisas daquela casa não atinjam a pessoa escondida na floresta, é uma ingenuidade, porque é aquela história, se você ainda continua levando problema, você não tirou o problema da tua cabeça, ele está dentro de você, né? Então eu falei, cara, essa história é muito boa, a história de alguém que se refugia numa floresta, aí coloca os elementos mágicos, que são os amigos imaginários, só que subverte a lenda do Parsifal, porque ele não vira uma pessoa, não vira um cavaleiro formoso. Ela vira uma adulta totalmente desconectada com a realidade. Ou seja, ela não consegue sobreviver, ela não consegue ter trabalho, ela não consegue manter uma família, tá? Então, falei, olha, é o arquétipo do Lancelot, né, quebrado e reconstruído de uma forma que, né, não é que faça sentido. Os elementos do Lancelot do Parsifal estão lá dentro, a floresta, a ingenuidade, mas você desvirtua ele para fazer um novo personagem, que é o caso da Parsifal. Aí quando vem a Elaine, né, em Astolat, fica mais claro ainda, porque você sabe que ela é uma escritora de livros infantis, tá? Que ela é aficionada pelo universo do Rei Arthur, né? Que ela deu o nome de Astolat justamente por causa do reino de Astolat, que Astolat é um nome arturiano, ou seja, é o reino de uma Lady Elaine, né? Que ela acolhe o cavaleiro Lancelot quando ele estava ferido, e na lenda da arturiana, essa princesa que acolhe o Lancelot acredita que quando ele recuperasse, né? Ele ia agradecer tanto ela que ia se apaixonar por ela, então ele ia virar o rei. Mas quando o Lancelot ele se recupera, ele agradece muito e vai em partida de novo para buscar o Santo Grau. E a Lady Elaine, que colheu ele, ficou a ver navios. Né? Então a própria mãe da Parsifal criou uma Astolat baseada numa lenda, num lugar arturiano, de uma pessoa iludida. Ou seja, era uma princesa que achou que ia ter um príncipe encantado e não teve. E mesmo assim ela coloca o nome do lugar como Astolat. Então, isso é muito significativo. Né? Fala muito da mãe. Então os elementos que vão acontecendo tem muita ligação sim com o Rei Arthur. Né? A Astolat é muito importante, inclusive, quando nasce as gêmeas, né? Fala, olha, ele vai ser Parsifal, né? Percival, né? O nome dele original da criança era Percival, porque ela acreditava que ele ia ser menino. Quando nasce menina, duas meninas, eu falei, cara, vou mudar meu nome, né? Mudar o nome delas. Não dá pra ser Percival. Mas ela não muda pra Elaine, não muda pra algum nome de mulher da época medieval. Não, ela muda literalmente trocando uma letra para parecer mais feminina, ou seja, a ilusão que ela tem de manter a sensação de ter aquela ideia original, de ter aquela filha imaginária, aquele filho imaginário que se chamava Percival, vai trocar só uma letra para chamar de Parsifal, ou seja, existe eu tentei colocar uma sensação de ilusão na Elaine muito sutis, ou seja, aquela pessoa que não desapega da fantasia, tá? E isso fica muito claro no final, no finalzinho, quando o Ro vai encontrar com ela do outro lado, e ela cria o mundo dela, literalmente, ali ela cria a Astolat dela, totalmente lacrada, não se dá pra ver que tem umas paredes de metal atrás dela, para ninguém chegar perto. Ou seja, claramente a Elaine é uma pessoa que se recusa a sair da fantasia, né? Então, foi bem importante essa coisa da lenda do Arthur na construção dos personagens. E vai ser muito importante também nessa história que eu estou desenvolvendo, que é a ligação das duas histórias, que aí vai entrar Merlin, vai entrar Morgana, vai entrar a Nimue, que é a Dama do Lago, né? De uma forma ansioso.
de maneira bastante metafórica, né? Nossa, que legal. Aí a gente já pega o gancho, né, pra gente Uhum. encerrar, dos spoilers aí de futuros, né, futuros lançamentos, que vem por aí, que você pode, né, assim, falar Nossa. pra gente. Olha, vai ser lançado, eu vou falar de coisas práticas, tá? Esse ano, vai ser lançado na Comic Con esse ano, a reedição do Yoya, tá? Então vocês podem ter oportunidade de pegar uma edição nova lá. Totalmente reconstruído, porque a primeira edição foi muito ruim. E eu reescrevi a história para uma coisa melhor. Depois vocês me mandam o contato de vocês para mandar o livro, tá? Eu quero muito mandar ele para vocês, tá? Ah, legal. Obrigado. Então vai ser lançado o Yoya com um final totalmente diferente. Isso esse ano. A gente está produzindo 2 histórias pela JBC. Agora eu sou contratado da JBC. Agora eu tenho responsabilidades com a JBC, né? Mas eu estou fazendo 2 histórias ao mesmo tempo, né? Eu tô planejando, na verdade a gente ainda não bateu martelo, mas eu tenho planejamentos, já tá pronta a história, da prequel da Sereia da Floresta. A prequel ou seja, a história da Kui antes da sereia, ou seja, a história da Kui quando ela chega na floresta, né? Ai, Só que legal. a história dela, essa que eu tô desenvolvendo, ela não vai ter sereias, né? A sereia só foi nesse volume. Mas nesse volume que eu tô fazendo é trabalhar de novo com a coisa do desconforto, do desencontro, da coisa dela não pertencer no mesmo lugar, ou seja, tá deslocada. Ela vai ter contato direto com a Inquisição nessa edição. Mas o legal é que nesse livro ela vai ter contatos, não com sereias, mas a criatura estranha dessa vez vai ser bruxas, né? Então existe uma comunidade de bruxas, ela vai ser acolhida pela comunidade das bruxas. Vai ter todo um processo aí que envolve racionalidade versus feitiçaria. Porque é o seguinte, na Sereia da Floresta original, era para ter esse núcleo que eu estou desenvolvendo agora. Ou seja, era para mostrar a Kui chegando na floresta, era para mostrar a Kui se envolvendo com as bruxas, né? O que elas fazem na floresta, o que a Inquisição faz com as bruxas. Né? Ela tem todo o aprendizado com as bruxas que foi descartado por causa do tamanho das páginas, né? Não dá para fazer... quando você faz alguma coisa independente, você não consegue fazer um quadrinho de 240 páginas, né? Você tem que fazer, no máximo, 160, que é o que o orçamento dá, né? Essa obra sua, que vai falar sobre essas bruxas, ela vai contar um pouco do passado e vai citar essa parte que viveu na China? Então, a coisa? Sim e não. Na verdade, se tudo der certo, e a gente espera que dê, né, ela vai ter ligações com a China nessa história, né? Mas essa história da China vai ser contada numa outra história caso dê certo. Só que essa história vai ser lá pra frente, caso ela venda bem, né? Como vende a Sereia da Floresta. E tem que ter um pouco de paciência, porque essa história vai acontecer lá pra 2028, 2029 se rolar, né? Mas sim, já tem todo uma premissa pronta da história da Kui na China, tá? Na China tá bem forte essa história, porque é a fase de luto dela, né? É falado no livro, né? Ela perde a filha dela na viagem para a China. Então ela tem o quê? Esse desencontro, né? Essa coisa que ela perde a maternidade dela forçadamente, né? E na China ela é obrigada a conviver com... É igual a floresta. Ela tá meio que vivendo como se fosse a sereia. Ela tá dentro de um universo, dentro de um povo, dentro de uma língua totalmente diferente. E essa da China ela vai desenvolver... Ela vai se conectar com curandeiros chineses também, onde ela aprende bastante coisa. Mas a criatura da vez aí não é nem bruxa e nem sereias. Vai ser o que chama na China espíritos esfomeados. Porque aí eu vou trabalhar o quê? Se rolar nessa história da China, eu vou trabalhar com mitologia taoísta, né? Mitologia taoísta é muito legal porque trabalha com fantasmas, trabalha com espíritos, trabalha com um monte de coisas que não tem nenhum tipo de lógica no Ocidente, né? E eu sou taoísta, né? Então Essa coisa é muito do sobrenatural, do fantasma, é muito oriental, né? Assim, a gente vê muito no Japão, as lendas japonesas, né? Assim, é bem legal. Sim. Então isso vai ser... Então vai depender muito da produção e da venda desse núcleo novo que vai ser, que é só da Kui. Que eu tô bem empolgado, cara, porque, cara, eu não vou dar spoilers, cara, mas assim, eu tô criando uns personagens pra história da Kui agora, nessa fase que ela ainda não encontrou a sereia, que ela tá muito mais ligada com a floresta. Então tem druida, tem coisa relacionada com as bruxas, aí nesse caso eu dei uma pesquisa muito boa com bruxas, sobre bruxaria, não é muito aquilo que a gente imagina, né? Eu tava lendo alguns julgamentos de bruxas, né? Então, cara, me deu umas ideias muito boas de colocar uns personagens muito, muito diferentes nessa, né?
E essa é uma fase de descoberta dela, né? Então ela tem ali um conselheiro, uma pessoa que vai ajudar muito ela, né? Que tem um conhecimento muito maior que a dela. E é muito, muito legal, cara, porque bom, como vai ter igreja muito forte nessa história também, vai ter uma discussão muito forte sobre o demônio, né, cara? Então, assim, não é uma literatura para cristão, né? Ou para crente. Mas, cara, eu coloquei um arco sobre demônios lá dentro e não é nada do que a gente imagina, sobre exorcismo, sobre mal, nem nada nenhum. Eu tô fazendo um arco sobre demônios muito interessante, né? Porque, eu não vou contar a história, porque é spoiler, mas a maneira que eu coloco os demônios nessa história, né? Eles são reais nessa história, mas a maneira que eu represento é tão interessante que é mais ou menos aquela quebra, né? Quando você fala... Eu faço essas quebras, né? No caso da Solarte, quando o Rô leva a filha, você espera, não, mamãe vai aceitar a filha, né? Não, ela fala, não quero minha filha aqui. Né? Aqui na história tem a mesma coisa em relação aos demônios, né? Tudo que você acredita que é demônio, a gente dá uma quebrada e fala, não, pega um conceito novo, vamos fazer um demônio novo aqui. Né? Então, e vai ter terror cósmico. Então tem muito Lovecraft no finalzinho. Bem, eu já quero ler, assim, eu já tô preparada para ler. Eu também. Já tô com roupa de ir, já. Falou então. Pra mim, assim, já vendeu pra mim que ele falou druida e bruxa na mesma frase. Aí já falei, pronto, já quero ler. Demônio e Lovecraft na mesma frase, na mesma sentença, dessa interessante. Eu também, né? Exatamente. Não sei se você percebeu na sereia, só para complementar, eu fiz questão, como a gente está trabalhando com o tema da Idade Média, né? Que naturalmente uma certa rejeição parece uma coisa muito enfadonha, né? E eu também não queria fazer um esquema tipo Jujutsu Kaisen, uma coisa muito ação atrás de ação. Não quis fazer nada disso. Mas se você parar para ver, a cada 4 páginas muda algum foco de ação. Ela chegando, ela dentro da baleia, depois ela atacando os garotos, depois tem ela sendo alvejada, depois tem ela... A Sereia da Floresta tem muita ação, né? Mas é aquela ação não histérica. Tem muita coisa acontecendo não ao mesmo momento, mas em sequência, né? E eu acho que essa é uma das coisas que deixa a Sereia da Floresta bem rico, essa quantidade de coisas que vai acontecendo até o final. E é uma coisa que eu não quero perder nessa prequel dela, ou seja, essa mesma dinâmica vai acontecer também, né? Então essa é uma história, tá? Oi, desculpa. Não, pode falar, pode terminar. Não, então essa é uma história que eu quero muito fazer. E ao mesmo tempo, né, nós estamos em dúvida, né, se nós vamos fazer uma história sobre yokais, essa que eu tava falando, que eu quero fazer, eu tô escrevendo uma história paralelamente a Kui, ela tá mais avançada, né, a da Kui tá avançada, mas paralelamente eu tô fazendo uma história sobre yokais no Brasil, né, da história, que envolve o quê? Imigração japonesa no Brasil. Nossa, legal, envolve yokais, que é bem legal. Mas, de novo, não vou fazer como, tipo, Cartas para Amor, ou, sei lá, qualquer filme que a gente conhece como yokais, como aquela figura... Ela é aquela figura mitológica, mas aqui ela tem uma função um pouco diferente. Então, também vai ser outra história sobre deslocamento. Da mesma forma que a gente coloca uma sereia no meio de uma floresta, eu vou colocar yokais, que são japoneses, dentro de uma cultura ocidental, né? Legal. Então, como é que vão ficar esses yokais? Esses yokais têm relação com uma família, tem toda uma temática lá, que é bem legal, né? Ou seja, não posso falar muito porque justamente isso não vou quebrar muito da expectativa. Mas basicamente é trabalhar com essa diferença de geração, trabalhar com memória, trabalhar com essa coisa do apego, né? Deslocamento, que é fundamental. Nessa daí, eu colocando de novo a mãe, nessa história eu tô colocando a figura da mãe muito evidente, dessa vez como vilã, ou seja, a vilã dessa história talvez vai ser a mãe mesmo, né? As mães, né? Tem a mãe e a avó. Então, ou seja, para quê? Para dar aquela travada, aquela martelada e falar, é isso mesmo, acabou, né? E também faz o quê? Basicamente, o núcleo principal dessa história dos yokais que estou fazendo é falar sobre desapego. Fala sobre apego e desapego. Então, no final das contas, toda a história, no final, é esse núcleo principal que vai levar. Só que muita fantasia também. Então, vamos ver qual das duas vai vingar. Uma vai rolar para o ano que vem, provavelmente para o ano que vem, e a outra para o outro ano. Então vai ter 2 obras já prontinhas. Tá? Uma curiosidade, sabe um modelo de criatura que eu usei para fazer a Sereia da Floresta? Não fisicamente, tá? Mas de comportamento. A Brissen tem o mesmo comportamento do Alien, do filme do Ridley Scott, né? Porque o Alien do Ridley Scott, ele tem que se reproduzir a qualquer custo, né? Sim. Então, falei, vou fazer uma criatura que tenha a mesma lógica, tenha o mesmo comportamento, não tão violento, não tão agressivo, né? Sim. Porque, nossa, não, é que tem uma história que eu fiz que foi descartada, tem um esboço,
onde a Brice, na verdade, ela era uma predadora sexual. Então, tipo, ela engravidava dela todo mundo que encontrava pela frente. Falei, essa história é muito ruim. Aí virou isso, só por curiosidade. Então, Hiro, a gente queria te agradecer. Foi um programa incrível, foi muito bom nossa conversa, tava muito. Uhum. Pode falar suas considerações finais, se quiser passar suas redes sociais também. Bom, considerações finais, gente. Saiu hoje, né, a mesa da Comic Con, né? Então, se vocês quiserem ver esses livros lá, me conhecer lá, já tem número da mesa, né? Então, a mesa lá da Comic Con vai ser a K2122. Vou estar lá, né, nos dias da Comic Con, né, todos os dias. Então, me procurem lá. A Cena da Floresta está sendo vendida pela JBC, então a Cena da Floresta você encontra muito facilmente nas livrarias hoje, tá? A Mila, tá? Eu dei uma pausa na venda, então provavelmente vou vender ela a partir de janeiro de novo, que precisa ver com alguma coisa de contrato. Então, basicamente, né, vai ter o Ioi agora também sendo vendido pela JBC. Então, assim, muitas das coisas que vocês que eu tenho feito, tá? Procura no meu site, né, hiroacademy.com.br, tá? Ou na minha rede social, que é @hirokawahara, porque eu vou botar esses livros que ainda não estão sendo vendidos pela JBC, eu vendo na minha lojinha particular, tá? Então é a melhor maneira. Agora, tirando o Ioi e a JBC, é melhor comprar pela livraria, que é mais fácil, tá? Então siga na rede hiroacademy.com.br, tá? Ou o meu Instagram, que é Hirokawahara. E também vendendo peixe, se você me permitir, tá? Eu tenho esse curso Mushin, que é um curso de soltura de desenho, né? E é um curso dirigido muito para narrativa visual. Muito do que eu falo com vocês aqui, a gente explora no curso de simbolismo. Desculpa, no curso de simbolismo a gente fala muito. Então eu tenho curso de simbolismo, que vai acontecer ano que vem, mas eu já estou com inscrição para o curso Mushin de soltura de desenho, que é um curso que eu já tenho há 12 anos. Ele é a referência do meio, então se alguém tiver curiosidade de conhecer o conteúdo do curso, que é bem diferente, é um curso que ele tem um foco para você soltar a mão, a cabeça, ou seja, melhora o desenho com movimento gestual, ao mesmo tempo que você tem também exercícios de observação e foco, ou seja, ele é um curso que ensina a trabalhar muito com a questão da ansiedade junto com a melhoria técnica do desenho. Então, lá no hiroacademy.com.br/cursos, você vai ter uma descrição do Mushin. Se tiver interesse, tem inscrição aberta e tem promoção de Black Friday até final de novembro. Tá metade do preço praticamente, tá? A primeira vez que eu vi você, Hiro, foi num corte da Sula, que você fez uma live com ela. Recentemente, né? Foi a primeira vez que eu te conheci. Aí, você falou sobre o seu curso também lá na live, se eu não me engano. Sim, então, acho que eu conheci por lá. É o meu outro lado, né? O lado professor, ele não é doutor. Né? Mas era isso, pessoal. Mais um episódio de Entre Balões e Quadros. Não esqueçam de nos escutar todos os domingos ao meio-dia no Spotify ou no YouTube.